Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui novamente, Senhor, meditando na tua palavra. Obrigado por este domingo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado por abrir os nossos olhos e mostrar para nós coisas tão importantes. Muito obrigado, Senhor. Nós já acostumamos viver com o Senhor e não sabemos mais viver, Senhor, sem a tua presença, sem a igreja, sem os irmãos, sem essa vida, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, que nesta manhã os nossos olhos possam ser abertos ainda mais, que possamos ter mais revelação, mais entendimento, mais sabedoria, mais instrução, que o nosso coração te tema mais a partir desta manhã, que o temor do Senhor seja algo visto nas nossas atitudes, no nosso comportamento, penetra com a tua palavra dentro de nós, meu Deus, e produz tudo aquilo que precisa ser produzido, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Amém. Eu quero passar um vídeo para os irmãos agora, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque tem a ver com a mensagem que nós vamos pregar. Pode aumentar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Não sei se os irmãos entenderam muito, porque está bem ruim a imagem, né? Mas o pastor estava lá pregando, falando sobre a volta de Jesus. E que isso poderia acontecer daqui um mês, um ano, 5 anos. E de repente, pá! Sumiu o pastor e um monte de gente da igreja. Isso não significa que todo pastor vá subir no arrebatamento, né? Pode ser que não também. Mas a grande questão é que porque não é pelo fato de ser pastor que está pronto, está com a vaga garantida no arrebatamento. Não é assim. A questão é que nós precisamos nos atentar para isso. E que eu quero falar com os irmãos nesta manhã é sobre o arrebatamento dos vencedores. E que o Espírito do Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação nesta manhã, para que essas verdades possam descer para o nosso coração. Amém, queridos? Por que é importante isso? Termos esta sede do espírito de sabedoria e de revelação sobre nós. Porque essa não é uma mensagem que você pode ouvir simplesmente, guardar em algum departamento aqui do seu cérebro e o dia que você precisar, você lembra. Talvez essa não seja uma mensagem também que cause muita efusão em você. Talvez essa não seja uma mensagem que te faça pular, rodopiar, sapatear, chorar, gritar, subir na cadeira. E nada contra isso, isso é muito gostoso, né? Eu amo isso. Mas essa é uma mensagem que nós devemos ouvir e entender que nós estamos inseridos nesse contexto. E que todos nós, um dia, como a gente viu na semana passada, indistintamente, independente de quem fomos, da família, das condições sociais, do grau de intelectualidade, todos nós um dia, todos nós, seja crente, não crente, todos nós estaremos diante do Senhor para prestarmos conta das nossas obras e daquilo que fazemos. Por isso que é tão importante você ouvir esta mensagem e deixar com que ela desça para o seu coração e faça toda a diferença em você.
Porque, como nós vemos, né, de modo geral, as pessoas têm uma visão muito generalizada da palavra de Deus. E por isso, elas entendem que todas as pessoas que são salvas serão arrebatadas. E de fato, isso é verdade, mas não é uma verdade absoluta, uma verdade inteira. Porque não vai acontecer tudo de uma vez só. Não é pelo fato de nós sermos salvos que tudo vai acontecer de uma única vez. Então, por termos uma visão generalizada da palavra de Deus, falamos as coisas sem muita profundidade. E é por isso que nós estamos mergulhados em entender sobre a visão do arrebatamento. Ou a visão dos vencedores e entender que haverá o arrebatamento dos santos. O Novo Testamento deixa claro que vão existir 2 arrebatamentos. Um vai ser antes da grande tribulação e outro depois da grande tribulação. Eu queria nessa manhã chamar aqui 20 pessoas. 10 para o grupo 1 e 10 para o grupo 2. Para me ajudar aqui na pregação. Quem se habilita? 20, 10 e 10. O grupo 1 fica aqui e traz cadeira para você ficar sentado. E o grupo 2 fica aqui. Rapidinho, vamos lá. Vem, Mick, com a sua esposa. Não deixa ela sozinha no grupo 2, não. Pode pôr aqui, ó. Vem, Mateus, para cá. Isso, obrigado. Muito bem. Ótimo. Todo mundo aí com as suas Bíblias? Não? Tem ninguém com Bíblia? Quem está sem Bíblia aqui? Vocês dois? Então vem aqui vocês dois, sem Bíblia. E vem vocês dois, passa para cá com Bíblia. Pode deixar a cadeira aí. Só trocar de grupo. Porque é o seguinte, esse grupo aqui é o grupo que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. São os vencedores. Esse aqui que não traz Bíblia para o culto, que vem despreparado, esse aqui vai depois da grande tribulação. Então esse aqui é o primeiro grupo, tá certo? O grupo que vai antes da grande tribulação, no primeiro arrebatamento. É o arrebatamento dos vencedores. Esse grupo aqui, em nome de Jesus, é só uma brincadeira, tá bom? É o grupo que vai no segundo arrebatamento, no arrebatamento de todos os crentes. A gente vai explicar isso depois. Mas vamos entender e vamos ver a situação destes grupos aqui, como é que vai ser. Muito bem. Então, o primeiro grupo, o primeiro arrebatamento, vamos dizer assim, é o arrebatamento dos vencedores. E esse arrebatamento é para nós estarmos diante do Senhor. É um arrebatamento para sermos galardoados, para sermos presenteados pelo Senhor. O segundo grupo é o grupo que vai no arrebatamento depois da grande tribulação, é o arrebatamento dos crentes salvos, né? Que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, João diz que o filho varão, né? E o filho varão é uma alegoria do Senhor Jesus. Ele foi arrebatado para o trono. E isso acontece antes dos 1260 dias, que é também como é conhecido o período da grande tribulação.
ou também é chamado de um tempo, 2 tempos, meio tempo, é como é chamado o período da grande tribulação. Então, este grupo dos vencedores que vai no arrebatamento antes da grande tribulação, desse período de 7 anos, nós entendemos que, e aí abre o seu coração para você entender isto nesta manhã, que o arrebatamento dos vencedores, ele não é precedido de nenhum sinal. Não vai ter sinal. Vai ser como o ladrão, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que ele vai chegar. Ele simplesmente chega, ele não avisa. A Bíblia diz que nem o Senhor sabe o dia em que ele vai voltar. Só o Pai é que sabe o dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Já o segundo arrebatamento, o arrebatamento dos crentes, né, daqueles que ficarem para depois desse período de 7 anos da grande tribulação, esse já vai ser um arrebatamento que vai ser precedido de muitos sinais. Então não vai ter nenhum mistério nisso, porque todo mundo já vai saber. Vai ser no final da grande tribulação. Eu vou falar hoje bastante sobre a grande tribulação, porque talvez você ouve eu falar, né, e fala, pastor, mas o que é essa grande tribulação? Do que o senhor está falando? Porque se Jesus voltar e eu não for no arrebatamento dos vencedores, tá bom, né? Eu fico aí, mas são só 7 anos mesmo, 7 anos passa rápido, e eu consigo ir no próximo arrebatamento. Não é tão simples assim. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 21. Mateus 24, verso 21. Abra sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, você pode ler ali na projeção. Todos acharam? Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Diga comigo, aqueles dias. Muito bem. Abra agora em sua Bíblia, deixa marcadinha em Mateus, e abre lá agora em Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso, 24. Ô, irmão, perdão, é 21 mesmo. 21, versículo 34. Eu queria que você marcasse esse versículo aí na sua Bíblia. Se você tem uma caneta, faça aí uma volta em volta deste versículo, né? Marque aí e escreva assim, eu preciso tomar cuidado com isso. Diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual é o dia que o Senhor está falando aqui? O dia do arrebatamento. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deixa marcadinho em Lucas. Vamos lá para 1 Tessalonicenses agora. Lá na frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
verso 3. Todos acharam? Diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Qual que é, ou quais são as coisas que nós encontramos nestes versículos que nós lemos? No que é que estes versículos convergem? Em que haverá um dia em que toda a terra estará debaixo da grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação é uma realidade bíblica e que deveria preocupar a todos nós. Nós não podemos viver achando que isso não tem a ver conosco. Nós não podemos viver achando que isso nunca vai acontecer. Nós lemos lá em Mateus capítulo 24, que serão dias tão severos sobre a face da terra. Serão dias tão horríveis, que se alguém quiser salvo, vai ter que se abreviar o tempo. Ou seja, vai ter que morrer antes. Porque não vai aguentar chegar até o final da grande tribulação. E quando é que isso vai acontecer? Diz 1 Tessalonicenses 5,3. Quando se estiverem falando que há paz sobre a terra, a grande tribulação virá de maneira repentina e abrupta. Serão 7 anos de grande tribulação. E nos últimos 3 anos e meio, vai se levantar o anticristo, e é o período também em que o diabo será solto sobre a face da terra. E como ele sabe que o tempo dele é curto sobre a face da terra, ele vai fazer de tudo para atormentar os homens e para acabar com a vida dos homens. Será o tempo em que você, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, não vai poder fazer absolutamente nada se você não estiver marcado no seu corpo com a marca da besta. Será o tempo em que você vai ter que resistir muito, porque a pressão será muito grande, será um tempo de muito sofrimento, no tempo em que o anticristo se levantar. Pastor, quem que é o anticristo? É um homem com o espírito do diabo, para atormentar a igreja e os judeus. E aí, qual que é a orientação de Jesus lá em Mateus que nós lemos? Cuidado para que a embriaguez da vida, cuidado para que os cuidados da vida, cuidado para que os problemas e as dificuldades não façam você esquecer desse dia. Qual é o dia destas coisas que vão acontecer? É o dia da grande tribulação. Igreja Videira de Maputo, haverá um dia em que quem estiver sobre a face da terra vai sofrer muito. Haverá um dia em que quem estiver sobre a face da terra vai experimentar a ira de Deus, como nós lemos lá em Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 12. Olha só o que o diabo vai fazer, porque ele sabe que o tempo dele vai ser curto. 12. Apocalipse 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. De quando é que João está falando aqui no Apocalipse? Ai daqueles que estiverem sobre a terra, porque eles vão sofrer muito. Ai daqueles que estiverem aqui, porque vão ser atormentados, porque o diabo não vai perder tempo. Ele sabe que são 3 anos e meio só. E nesses 3 anos e meio ele tem que fazer de tudo para levar junto com ele para o inferno o maior número de pessoas que ele puder. E como eu disse na semana passada,
Eu sou pregador do amor de Deus. Eu amo pregar sobre a graça. Eu amo pregar sobre o poder de Deus. Eu amo falar dos milagres, do sobrenatural. Mas eu tenho uma responsabilidade com você, que é minha ovelha, e com o Senhor, que me constituiu ministro da sua palavra, em dizer para você, em lembrar você, que existe um inferno também. Que assim como existe o céu, existe o inferno. Por isso que eu disse aqui no começo, que a minha oração é que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, nós não podemos esperar por este dia. Nós devemos ansiar, sermos arrebatados antes da grande tribulação. Porque quem ficar vai sofrer. Quem ficar para o segundo arrebatamento vai padecer. Nós não devemos ficar alheios a estas verdades da palavra de Deus. Precisamos entender que neste tempo o anticristo vai martirizar muitos cristãos. Olha só, você está no Apocalipse 12, vai para o capítulo 13 agora, verso 7. Olha o que diz: e foi-lhe permitido, quem é que recebeu permissão? O diabo. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Foi dado poder. Será nesse tempo também, que o grande dragão, que o diabo, fará guerra aos descendentes da mulher. E quem é que são os descendentes da mulher? Esses descendentes da mulher são a totalidade de todo o povo de Deus. Tanto os filhos de Israel, quanto a igreja. Tanto o povo de Israel, quanto a igreja. Quem ficar para o segundo arrebatamento, vai ter que ter uma medida de fé muito maior. Quem ficar para o segundo arrebatamento, vai ter que ter uma convicção muito maior. Por isso nós devemos ansiar ir no primeiro arrebatamento, no arrebatamento dos vencedores. Quando um dia o Senhor vir, como a gente viu aí no filme agora, de repente você está andando, vai vir como um ladrão, que você não sabe quando ele vai chegar, mas vai chegar um dia que pá, sumiu. Milhões de pessoas desapareceram. Carros vão bater, aviões vão cair, vai ser uma comoção mundial. Os jornais, os telejornais de todo mundo vão dar conta do sumiço de milhões e milhões e milhões de pessoas. O que eles vão falar? Talvez que veio um disco voador e levou todo mundo embora. Eles vão ter que criar uma resposta para tudo isso. Que alguém sumiu, que, sei lá, aconteceu alguma coisa. Na verdade, é porque o Senhor Jesus veio buscar os crentes vencedores. Meu irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração. Entende que Deus está querendo fazer você abrir os olhos e ir para um outro nível de vida espiritual. A nossa expectativa não deve ser por estes dias terríveis. A nossa expectativa deve ser por aguardarmos a volta do Senhor. Olha só o que diz Apocalipse 12, volta lá no capítulo 12, no verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. São contra esses que o diabo vai fazer guerra. Não são contra aqueles que andam desleixadamente. Então a nossa expectativa não deve ser por esses eventos terríveis, por estas tragédias e destruições que irão acontecer. A nossa expectativa deve ser para sermos vencedores, deve ser para sermos livres dessas perseguições. E aí você fala: pastor, como é que eu faço para ser livre disso? Porque eu ainda não sou tão fervoroso assim. Como é que eu faço para não fazer parte desse grupo aqui que vai sofrer demais? Mas eu quero ir para esse grupo aqui, pastor, que vai ser arrebatado no arrebatamento dos vencedores. O que eu tenho que fazer? Porque eu ouço a palavra aqui, eu volto para minha casa e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu venho para o culto, mas parece que nada muda na minha vida, pastor.
Eu estou lá na célula, mas se eu não for também, para mim está bom. Eu estou ouvindo Deus falar aqui toda semana, posiciona, pastor, mas parece que eu não consigo. Como é que eu faço, pastor? Porque eu não quero ficar na grande tribulação. Nós temos que orar a Deus nesta manhã e pedir para Deus: Senhor, me livra de não ser arrebatado no arrebatamento dos vencedores. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu quero mudar. Eu não quero fazer parte desse segundo grupo aqui. Eu quero fazer parte do primeiro grupo. Há uma esperança para nós. Abra a sua Bíblia, volta lá para Lucas agora. Lucas capítulo 21. Vamos ver o que Jesus diz. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas capítulo 21. Verso 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Do que é que Jesus está falando? De todas estas coisas. A que é que o Senhor se refere? Ele está falando da grande tribulação. Agora ele tem uma promessa aqui para aqueles que não querem ficar para a grande tribulação. Ele diz no verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Tem uma promessa. Então essa promessa que o Senhor tem para os santos, para a sua igreja, ela é condicional. Ok, você não quer ficar para o segundo grupo, para ir só depois da grande tribulação, você quer ir para o primeiro, você não quer ser martirizado pelo anticristo, você não quer sofrer, você quer ir embora logo no primeiro arrebatamento, glória a Deus por isso, só que isso é condicional. E qual que é a condição? Vigiar e orar. Orar e vigiar, vigiar e orar. Fala aí para o seu vizinho, você precisa aprender a vigiar e a orar. Está vendo vocês aqui do segundo grupo? Se vocês não querem ir embora no segundo grupo, ainda dá tempo de ir pro primeiro. Tem que vigiar e orar. Para não fazer parte deste grupo, tem que ter uma vida de vigilância. Tem que ter uma vida de oração. Como assim, pastor? O que é vigiar? Ou como é que eu vigio? O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós devemos estar acordados enquanto outros dormem. Nós devemos estar acordados enquanto tem um monte de gente dormindo. E eu não estou falando agora, irmãos, de mundo e igreja. Eu estou falando da igreja. E não é porque você conhece um monte de crente que ele está no culto domingo, mas depois do culto ele tem a vida dele completamente desconectada do corpo de Cristo, que esse é o padrão de cristianismo. Não é! Não é porque a mesma música que canta aqui no louvor para Deus, e a gente canta e celebra, é a mesma que canta lá no dia do stick, no dia do aniversário, né? E canta-se com um copo de cerveja na mão, que canta-se com o coração completamente desconectado do Senhor. É assim que esse é o padrão de vida cristã. Não é! Não é! E não vamos entrar no mérito agora se beber é pecado, não é pecado. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não pode haver mistura. Nós não podemos estar dormindo, ou melhor, dormindo junto com os outros. Nós precisamos estar acordados enquanto outros dormem. Não estou dizendo que nós temos que ser melhores do que ninguém. Está claro isso para você? Está mesmo? O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos elevar o nosso padrão.
Precisamos mudar a nossa mentalidade. É por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, amplia a visão um pouquinho e entende que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós é nos levar para a eternidade com Cristo, é arrebatar a sua igreja, é fazer de você um crente vencedor. Tem que aumentar o padrão. Precisamos acordar. Precisamos despertar do sono da indolência. Precisamos entender o que Paulo fala aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja romper com a religiosidade, é tempo da igreja sair da casinha, é tempo da igreja olhar e entender que existe um propósito muito maior do que tudo que a gente pode imaginar. Meu irmão, Deus está te chamando para um nível maior. Sacode. Desperta. É tempo de mudar. Não é porque você conhece crente que é frio que você pode ser frio também. Não é porque você conhece crente religioso que você pode ser religioso também. Não é porque você conhece crente descompromissado que você pode ser descompromissado também. É tempo de nos apaixonarmos pelo Senhor. É tempo de aguardarmos, de nos apaixonarmos pela volta do Senhor Jesus. É tempo de trazermos a eternidade para os nossos dias. É tempo de termos os nossos pés no presente, mas os nossos olhos na eternidade. É tempo de aguardarmos ansiosamente a volta de Cristo. Você que entrou aqui nesta manhã pela primeira vez, e talvez você nunca ouviu o que você está ouvindo, quero te falar que esta é uma mensagem para você, para todos nós. Um dia nós vamos morrer, e se não morrermos, estaremos aqui na terra e seremos arrebatados. E se nós não formos para o céu, nós iremos para o inferno. Inferno! Por isso, além de entregar a nossa vida ao Senhor, precisamos lutar para conquistar o reino de Deus. Precisamos entrar nesta vida empolgante que é servir a Jesus. Sabe por que tem muita gente que acha que igreja é uma coisa terrível? Que igreja é uma coisa chata? Tem gente que fala de igreja, eu sei porque eu era assim. Podia me convidar para a festa mais endemoniada que tivesse, eu queria ir. Agora se me chamasse para a igreja, eu não queria ir. Porque a igreja, quando fala igreja, já vem logo aquela coisa chata, cansativa, pesada, sem graça, de gente carrancuda, de gente que não tem alegria, de gente problemática e de gente que dorme no culto. Fala para o seu vizinho, você vai ficar para a grande tribulação. Por que a igreja ganhou essa imagem na cabeça das pessoas? Não é? Quando fala de igreja, imagina logo um pastor barrigudo, careca, todo formalzão, gravatona. Ser gordo não é bonito mesmo, irmãos. Por isso que eu estou lutando para ver se eu consigo melhorar a situação. Porque você põe o fato fica explodindo assim. Nunca encaixa direitinho. Você pega um cara tipo o Mário assim, qualquer coisa que ele põe fica bonito. Eu posso pegar o melhor que for, não fica bonito. Então a igreja ganhou uma imagem muito chata. Só que Deus está mostrando para a gente que a igreja é muito boa.
que é gostoso fazer parte da igreja, que é uma bênção estar na igreja, que é gostoso viver a igreja, que é bom se envolver com a igreja, que é precioso demais viver o propósito de Deus, que é uma delícia, é gostoso, é prazeroso, é uma bênção, é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido, descobrir que eu nasci para algo, que eu existo não porque os meus pais coabitaram, mas porque lá no céu, Deus determinou que eu viesse à terra, porque Ele quer dar uma razão existencial para mim. Deus me colocou para dar sentido e rumo à vida de outras pessoas. É por isso que se você existe, com muito respeito, pega seu irmão, balança ele e fala: você tem que entender isso, irmão. Vigiar significa se preservar das orgias. Quando a gente fala de orgia, a gente já pensa logo nas orgias sexuais, mas não é só isso não, tem muitos outros tipos de orgia, tem muitos outros tipos de bagunça, de confusão, de coisas podres, nojentas e que não cabe mais. Precisamos vigiar. O Senhor Jesus está falando: vigia da embriaguez, vigia dos cuidados desta vida. A gente parece não, é verdade. Esse sistema capitalista, esse mundo em que nós vivemos, colocou na nossa cabeça que a gente existe para trabalhar, e acabou. Sua vida é trabalhar. Você existe para trabalhar, e vai trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai morrer. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não pode ser só metical não, tem que ser dólar, que é mais forte. Então trabalhe, e não tem nem tempo para gastar o que ganhou, muitas vezes. E o pior é que a gente acha que a gente é inteligente demais fazendo isso. E Jesus está dizendo: cuidado para você não se embriagar com os cuidados desta vida. Deixa marcadinho em Lucas, abre lá em Mateus, volta lá em Mateus. Olha só o que Jesus diz. Eu amo esse texto. Olha só o que Jesus diz, Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí Jesus diz lá, no verso 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar uma medida à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não são algumas, são todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia! Hoje de manhã a gente estava tomando
café da manhã, mas tá bichando lá em casa. Minha esposa falou assim: amor, nós precisamos nos organizar, porque daqui a pouco vamos precisar comprar roupa para as crianças. Eu falei: é verdade. Mas aí, já descobrimos agora, ou lembramos agora. Meu amor, vamos buscar o reino e a justiça e todas as demais coisas Deus vai acrescentar. E aí a gente fica pensando sempre isso: tem que comprar, eu tenho que comer, eu tenho que passear, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vestir, eu tenho que fazer. E aí os cuidados dessa vida vai empurrando a gente para fazer parte desse grupo aqui, ó. Os cuidados desta vida vão empurrando a gente para ser assim, para ir vivendo. Então a gente vem para o culto, mas não traz Bíblia. A gente vem para o culto, mas dorme no culto. A gente vem para o culto, mas fica pensando o que vai fazer depois do culto. A gente vem para o culto, mas não vai para a célula. A gente vai para a célula, mas não vai para o culto, porque também os dois já é demais, né, pastor? Ou um ou outro. A gente vai de um lado, mas vai do outro. E a gente fica assim. O pastor fala: convida alguém para ir para o encontro. Ah, não consigo. Aí agora estou ocupado com outras coisas. E aí, como é que foi? Como é que está a vida? Corrida, está tudo corrido. Já viu que a gente parece que habituou? Como é que estão as coisas? Correria terrível, está tudo correndo. Compra um patins, que ao invés de você correr, você patina. Vai mais rápido. Correndo, correria. A minha vida, você sabe, correria. Você está cuidando da vida. É verdade, a gente acostuma. Tem uns que a gente sabe que nem são tão ocupados assim, mas fala para fazer um charme, né? E aí, como é que tá? Correria. Fez nada durante a semana. Aí fala porque é para fazer um charme, né? Olha lá, o cara é ocupado mesmo. Anda com um tablet, um telefone, nunca toca o pobre do telefone. Mensagem só chega aquelas promocionais da Vodacom. Mas está lá. Você está preocupado com as coisas dessa vida. E Jesus está falando para você: vigia para que isso não te tome, não te consuma os dias. Essa semana morreu um professor na escola dos meus filhos, deixou 3 filhos num acidente de carro. Eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Morreu. Preocupação maior não deve ser nem com as crianças que ficaram, porque Deus vai cuidar delas, mas é com esse homem que foi. Como é que será que ele foi? Porque agora não dá para fazer mais nada. E tudo que a gente tem para fazer enquanto nós estamos vivos aqui. Ei, você não pode morrer. Você não pode morrer sem antes ter um lastro diante de Deus, sem antes ter uma realidade espiritual, sem antes ser alguém que tem uma história com o Senhor. Você não pode. Você não pode ficar para o segundo arrebatamento. Você não pode. Precisamos vigiar. Precisamos tomar cuidado com a nossa vida. E a gente sabe que nem todos nós vigiamos. Por isso é que nem todos também serão arrebatados no primeiro arrebatamento. Apocalipse 3:10 fala de uma provação que virá sobre o mundo. Apocalipse, tem alguém aí aberto já em Apocalipse para a gente ganhar tempo? Ou então projeto Apocalipse 3:10. Fala de uma grande provação que virá sobre o mundo. Que provação é essa? Olha lá, como guardaste a palavra da minha paciência. Eu gosto da tradução que diz: guardaste a palavra da perseverança. Como guardaste a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Você está vendo aí o que o Senhor está falando? Lá no Apocalipse. Porque você guardou a palavra da perseverança. Ou seja, você perseverou, você não desistiu, você creu. O Senhor vai te poupar desta grande provação que virá sobre a terra. Qual que é essa grande provação, essa tentação? É a grande tribulação. Vamos abrir agora em Mateus 29. Olha que tremendo esse texto.
Oh meu Deus, não acredito que já são meio-dia. Mateus 24. (24, 39). Vou passar um pouquinho do horário hoje, irmãos, mas eu vou acabar rápido. Mateus 24, verso 39. Pois você leia todo o capítulo 24 de Mateus. Você vai ver que você vai encontrar aqui sobre a grande tribulação. 24, verso 39 diz assim: E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esse texto é tremendo. Tem muita gente que descarta esse texto porque acha que ele se refere só aos judeus. Só que o verso 42 deixa claro que o arrebatamento tem a ver com os judeus e com a igreja também. Deixa claro que essa exortação do Senhor não é só para os judeus. E durante muito tempo nós pensamos que os que foram deixados é porque eles não eram crentes. Então um foi e o outro ficou. Essa interpretação é errada. Os dois estavam lá trabalhando, fazendo a mesma coisa. Então não é para aquele que é salvo e para aquele que não é salvo. Então estávamos nós dois lá. Então eu sou salvo, ele não. Aí eu fui arrebatado, ele ficou porque ele não é salvo. O Senhor está falando para a igreja. Está falando para nós. Para mim e para você. E o texto diz que nós não sabemos a hora em que o Senhor virá. E o Senhor não é Senhor dos incrédulos. Jesus não manda os incrédulos vigiar. O Senhor Jesus é Senhor da igreja. O Senhor Jesus não é Senhor dos incrédulos do mundo. O Senhor é Senhor da igreja. É meu e seu Senhor. Então essa palavra aqui de Mateus 24 não é para o mundo. Como muitas vezes a gente pensa. Um vai ir, outro não vai, porque um é salvo, outro não. Não, ele está falando da igreja. Da gente. De nós. De mim e de você. Quantos conseguem entender isto? O texto é simples. Ambos os crentes estarão trabalhando. Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. E quando você ouve dizer isso, talvez você possa dizer: bom, graças a Deus então que agora a igreja está em reforma, então eu vou vir para cá, vou passar o dia inteiro aqui com o pastor envolvido nas coisas espirituais. Ou então, eu vou me trancar num quarto e vou ficar orando e jejuando e cantando o dia inteiro, esperando a volta do Senhor Jesus lá dentro do meu quarto. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque em nenhum lugar da Bíblia nós somos estimulados a nos tornarmos eremitas, ficar lá no monte separado, né, ou na vigília, porque agora sim estou aqui, poder de Deus, se Jesus voltar, estarei na vigília. Irmão, Jesus pode voltar a gente na vigília e de repente subir um monte de gente na vigília e você ficou. E aí você fala: os irmãos foram embora, eu nem vi, acho que eu dormi. Vai ver um monte de Bíblia no chão. É porque os crentes subiram. Então, o que o Senhor está dizendo não é que nós devemos ficar parados sem fazer nada. Muito pelo contrário. O Senhor nos ensina a trabalhar. O Senhor nos ensina a ganharmos a nossa vida com dignidade. O Senhor nos ensina a ganharmos o nosso pão sem dependermos de ninguém. O Senhor nos ensina a trabalhar. Nos manda trabalhar. É por isso que o texto diz: dois trabalhando, estudando, fazendo coisas que são inerentes à vida. Estava lá no moinho trabalhando. O nosso grande desafio não é estar num culto, numa vigília esperando. É vivermos uma vida normal. Então você está lá no seu trabalho, esteja lá, faça o melhor. Mas intimamente você está orando. Intimamente você está ligado com o Senhor.
Você não deixa que nada rouba o seu coração, você não deixa que nada te esfrie, você não deixa que nada te contamine. Você está lá trabalhando, você está lá no ginásio, trabalhando nas suas competições, está lá fazendo, mas seu coração está conectado em Deus, intimamente você está voltado para o Senhor, o seu espírito está quebrantado diante do Senhor, você está lá nos seus afazeres, você está lá nos afazeres domésticos, enfim, você está lá na Brasmos trabalhando, e é madeira para todo lado, e é funcionário, e trabalho, mas seu coração está conectado no Senhor. Você está lá no seu trabalho, fazendo suas coisas, e mexendo com números para lá, para cá, mas seu coração está conectado no Senhor. Você está lá atendendo seus pacientes e conversando com eles e falando, mas seu coração está, Espírito Santo, qual é a palavra que eu libero para eles aqui agora, para que a vida deles mude? É uma vida de vigilância, é uma vida conectada no Senhor, não é uma vida que se só conecta ao Senhor domingo, 10 horas da manhã. Hoje é dia de ir à igreja. Mulher, já arrumou os meninos aí? Tá, arruma porque tá na hora. Aí o bonitão vai lá, senta no carro e fica buzinando. Bebê, vamos. Hoje é dia de ir à igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Deus não habita neste prédio, por mais bonito que ele fique, Deus não habita aqui, Deus habita aqui, Deus vive aí, Deus mora em você. Por isso que nós não podemos ficar conectados com o Senhor só domingo aqui, canta, levanta, senta, bate palma, ajoelha, ora, levanta e vai. Isso é pouco. Se nós queremos ser livres da grande tribulação, se nós queremos fazer parte desse grupo aqui, temos que vigiar e orar. Olha só a cara de quem vigia e ora, como é diferente da cara de quem não vigia e não ora. A cara de quem não vigia e ora, a cara assim. Fica olhando, está no culto, está olhando para o relógio. Ih, pastor, já são 12h08. Esse pastor está demorando muito hoje. É diferente. Sabe, quando nós fazemos as nossas coisas seculares, devemos manter o nosso coração em Deus. Nosso coração incendiado. Segunda-feira é amanhã. Amanhã volta a sua rotina, amanhã volta seu dia, amanhã volta as pressões da semana, amanhã volta o trabalho. Mas em todo o tempo o nosso coração deve estar no Senhor. Vou te ensinar o que eu pratico. Quem está muito perto de mim já me ouviu muito isso. Às vezes eu estou andando assim, normalmente, de repente, Senhor. Não é uma murmuração, mas é um suspiro de, o Senhor está aqui comigo, Senhor, é a tua presença. Só que muitas vezes a gente só reclama do trânsito, reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama do governo, reclama do salário, reclama da família, reclama do marido, reclama da mulher, reclama, e critica, e reclama, e critica, e reclama, e terminou o dia, você está agoniado, você está achatado, foi para o chão de tanta reclamação. Quando você não souber o que fazer, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Presença santa. Faz isso aí agora, pelo amor de Deus. Se conecte com a presença de Deus. Com muito temor, fala para Deus, Senhor, eu não quero fazer parte do grupo que não vai na primeira, Senhor, eu quero fazer parte do primeiro arrebatamento. Eu quero fazer parte, Senhor, do arrebatamento dos vencedores. Eu quero estar conectado com o Senhor todo o tempo da minha vida. O que eu estou te propondo aqui não é um fanatismo. Fanáticos são idiotas. Os fanáticos são débeis mentais. Os fanáticos são doentes. Os fanáticos têm problema na cabeça. O que eu estou te propondo aqui é um relacionamento de intimidade com o Senhor. O que eu estou te propondo aqui é um relacionamento gostoso com Deus que é vivo, que é poderoso, que sabe de todas as coisas. É isso que eu estou te propondo aqui nessa manhã. Para um Deus que quer te livrar da grande tribulação. Interessante
que os dois tinham a mesma aparência. Tanto o que foi levado quanto o que foi deixado. Mas por quê? Eles tinham uma aparência igual, mas interiormente eles eram diferentes. Entendeu isso? Se você olhar aqui nesse auditório aqui para cima, nós estamos tudo na média aqui. Não tem ninguém que destoa, não tem ninguém aqui com uma roupa assim muito diferente, muito... Nós estamos meio que todo mundo parecido aqui, está todo mundo meio que normal. Não tem ninguém aqui. O que nos diferencia então? É o nosso interior. O vencedor, ele vai estar sempre pronto para ir embora. Qualquer momento. Vai estar pronto para ser colhido. Não que um é joio e o outro é trigo. Todo mundo é trigo. Mas um está pronto e outro não. Irmão, cuidado. A gente não sabe que horas vem o arrebatamento. A gente não sabe a hora nem o dia que o Senhor virá nos buscar. Nós não sabemos. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar. Então, como é que é isso na prática? Como eu estava te dizendo, já estou encerrando, mais 5 minutos. Orar não é só aqui no culto e lá na célula, mas é orar em todo o tempo. Oh, Senhor, o Senhor é bom. Quando o diabo lançar alguma coisa no seu ouvido, quando Satanás quiser encher o teu coração, você, Senhor, eu sou teu. Eu não vou desistir do teu propósito sobre a minha vida. Eu te amo, Senhor. E às vezes não precisa nem verbalizar. Você só suspira. E o Senhor já vai entender o seu suspiro. E as suas emoções vão se submeter ao seu desejo de ser um homem de Deus. Cria um hábito de oração, de conversa com o Senhor. Finalmente, condições de quem está vigiando, né? Quem vigia, como é que essa pessoa age? Quem vigia para não cair em tentação, para não cair no erro, para não cair no curso desse mundo, para não cair no tipo de conduta desse mundo. Ah, pastor, mas todo mundo mente, eu vou mentir também. Não, você está vigiando. Pastor, todo crente é frio, você também. Não, você está vigiando, você não quer ser frio. Pastor, todo homem é bruto, todo homem... Não, mas eu não vou ser, porque eu estou vigiando. Toda mulher é fofoqueira. Pastor, não quero ser fofoqueira, pastor, porque eu estou vigiando. Vou guardar minha língua. Cuidado com a fofoca. Fofoca é do diabo. Não aceite a fofoca na sua vida. Não aceite a fofoca na sua casa. Não aceite a fofoca no seu almoço, nos seus comentários. Não aceite isso. Rejeite isso. Isso é do inferno. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá lá pessoalmente e converse com a pessoa. Sente e converse. Seja com quem for. Mas não aceite fofoca. Isso é maligno. Segundo, quem está vigiando, não deixa nenhuma situação, nenhuma questão mal resolvida. Não deixa nada sem concluir. Ou seja, ele arruma a sua vida. Quem está vigiando não aceita mágoa. Se tem mágoa, resolve as mágoas. Se tem pecado não confessado, confesse o pecado e abandone o pecado. Se tem demandas, resolva. Quem está vigiando, ele mantém a lâmpada sempre acesa. O que é a lâmpada acesa? É um espírito incendiado. Porque, se você nunca foi tentado a esfriar na fé, eu quero te falar que logo, logo você vai ser. Isso acontece com todo mundo. Mas antes que a lâmpada do templo, que é você, se apague, busque a presença de Deus, vigia. Não deixe que nada jogue você para baixo. O que mais? Quem está vigiando, ele ama a vinda do Senhor. Quem não ama e nem espera a vinda do Senhor, não é um crente vencedor. Quem não ama, quem não espera, quem não está aguardando que Jesus vai voltar, não é um crente vencedor. Finalmente, quem está vigiando,
Ele é fiel à palavra e guarda no coração. Vou repetir. Ele é fiel à palavra de Deus e guarda esta palavra no coração. Ele não segue tradições. E a gente sabe aqui como a nossa tradição é tão forte, está tão enraizada em nós. Mas quem está vigiando, entende que não pode seguir tradição, tem que seguir a palavra de Deus. Ou aquilo que é contrário à palavra de Deus deve ser abandonado. Não segue religião humana. Quem está vigiando não fica com rancor, com falta de perdão. Libera perdão, ama, serve, dá mais uma chance, traz para perto, faz o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu. Quero te convidar a ficar de pé. Obrigado, irmãos. Salva de palmas para os nossos irmãos aqui. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu penso que o que nos resta é nos humilharmos para Deus. Eu penso que o que nos resta é nos colocarmos diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor por negligenciarmos tão grande salvação. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Os irmãos estão olhando aqui? Eu penso que o que nos resta nesta manhã é nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho sido negligente quanto à sua volta, mas eu quero me arrepender hoje, eu quero vigiar e eu quero orar. Quanta gente não veio ao culto hoje simplesmente porque não quis vir, porque está frio espiritualmente, ou porque a temperatura não está tão quente, então o frio falou: não vou. Se a gente não vem ao culto ou não vai à célula por causa da temperatura do clima, isso é uma grande evidência de que não é só a temperatura, o clima que está frio, nós estamos frios também. Nada pode nos deter. Se a gente não vai à célula porque não vou, estou com vontade hoje, isso é um sinal, é um sintoma de frieza espiritual. Se a gente passou a semana inteira sem nos preocuparmos em falar do amor de Deus para uma pessoa que seja, isso é um sintoma de uma anomalia espiritual. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ou quando nós estamos aguardando a volta do Senhor, sabe, irmãos, nós queremos que as outras pessoas provem aquilo que nós estamos provando. Tem um vídeo rodando aí entre nós de uma mulher que teve uma visão do arrebatamento. E eu não sei como é isso, né? Mas ela disse que teve. E o que produziu na vida dessa mulher, quem assistiu o vídeo viu isso, foi um desespero, um pavor. E ela dizia: por favor, fale que Jesus está voltando. Fale que Jesus está voltando. Anuncie para todo mundo que Jesus está voltando. Vai chegar um dia em que muitas pessoas vão se lembrar do que estão ouvindo hoje e vão dizer: aquilo que o pastor falava é verdade. Mas eu acredito que essas pessoas, elas vão ter um encontro com o Senhor antes disso. E todos nós, eu estou lutando para isso, pessoalmente. Eu quero isso. Eu quero ser um crente vencedor. Como eu disse no começo, não é porque eu sou pastor que eu estou com a vaga garantida. Não existe cota para pastor no céu.
Não existe. O preço é para todos. Para todos nós. Que o Espírito Santo produza temor no seu coração. Temor não é medo. Ouviu? Temor é um sentimento assim de reverência, de muito cuidado, de muito zelo. Que o Espírito Santo produza isso dentro de nós. Eu quero declarar que essa semana, enquanto você estiver lá no seu carro dirigindo, você vai ter experiências poderosas. Deus vai falar com você lá no seu carro. Eu quero profetizar que enquanto você estiver andando na rua, o Espírito Santo vai torcer seu coração. Você vai começar a chorar de amor pelo Senhor, de amor pelo propósito. Eu quero declarar no nome de Jesus que esta semana você vai falar do amor de Deus para alguém. Essa pessoa vai ser impactada com o seu testemunho. Eu quero falar no nome de Jesus que a sua vida está mudando a partir destas palavras. O Espírito de Deus está gerando algo dentro de você. Você não será mais o mesmo. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua vida. Deus está mudando você. E talvez você pense assim: pastor, mas eu estou com tanto problema, eu tenho tantas coisas que eu queria conquistar. Busca o Senhor, busca o reino. E como nós vimos Jesus dizer, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Problema todo mundo tem, todos nós temos problemas, todos nós. Mas o Senhor é Deus na nossa vida. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Se você pode, faça isso, por favor. Feche os olhos, mas abra o coração. Feche os olhos, mas rasgue o coração. Você ouviu o que eu disse? Rasga. Seja intenso, desesperado. Fala para Deus: Senhor, ei, meu Deus, abre a boca, irmão. Fala com o Senhor. Chame a atenção do Senhor. Fala para o Senhor: eu quero me compromissar, Senhor, com o teu reino. Eu quero me compromissar com a tua obra. Eu quero me compromissar com a tua volta. Oh, Maranata, 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 Maranata. Vamos! Fala para o Senhor: eu não quero ficar para a grande tribulação. Me livra, Senhor, destas coisas terríveis que estão para vir sobre a humanidade. Me livra da tua ira, me livra. Eu não quero ficar na grande tribulação. Eu quero ser arrebatado no arrebatamento dos vencedores. Senhor, eu não quero ficar, Senhor, para ser martirizado pelo anticristo. Senhor, eu não quero ficar, Senhor, eu quero ir embora. Fala para o Senhor: me leva, Senhor, no primeiro arrebatamento. Me leva na primeira volta. Me leva, Senhor, quando o Senhor vir buscar os vencedores, que eu faça parte deste grupo. Senhor, muda a minha vida. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a vida desta igreja, que toda cegueira de entendimento, toda oposição maligna a esta palavra, toda obra do diabo, caia por terra no nome do Senhor Jesus. E que venha o teu reino, Senhor, e que venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Fala para Deus: eu quero mudar de vida, Senhor. Fala para o Senhor: meu Deus, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Fala, abre o coração, abre o coração. Fala para o Senhor: eu sei que eu estou cheio de coisas para mudar, mas eu quero mudar. Eu quero mudar, Senhor, eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, Senhor. Fala para o Senhor: meu Deus, eu não estou brincando. Eu quero ser diferente. Vai chegar um dia em que nós estaremos diante do Senhor. E nós estaremos diante do Senhor para prestar conta da nossa vida, da nossa história. Fala para Deus: eu quero gerar filhos para o Senhor. Fala para Deus, fala: Senhor, me dá pelo menos um filho espiritual. Fala para o Senhor isso, fala. Fala para o Senhor: meu Deus, muda a minha sorte. Fala, fala, fala. Por alguns minutos rasgue seu coração na presença de Deus.
Deus está vendo os seus problemas. Deus está vendo suas necessidades. Deus está vendo todas as suas limitações. Deus está vendo tudo. Mas Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Ele é teu Deus. Se preocupa com o que é do Senhor, e Ele vai se preocupar com o teu. Limpa o coração. Tira a mágoa. Tira toda a chateação. Dá mais uma chance. Perdoa, aceita, recebe. Ama. 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 Tudo aquilo que está morto dentro de você, que renasça. Ressuscita a igreja. 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 Ressuscita, Lázaro. Sai para fora, igreja videira de Maputo. Sai da caverna. Sai da caverna, igreja. Vem para fora. É tempo de você crescer. É tempo de você avançar. É tempo de você experimentar a glória de Deus. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Células desta igreja, líderes de célula, acorda, desperta, acorda. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Desperta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja, Jesus.
Levanta os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Oh, Jesus. Mostra a realidade, Senhor, do teu reino. Vamos cantar para Deus, cante. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Thaís. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Sim, Senhor, para onde tu quiseres. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso, Senhor, a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. cante bem forte. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir coisas tão preciosas nestes dias. Nós podíamos estar a ouvir palavras que mexem só com as nossas emoções, mas nós estamos, aprove ao Senhor nos falar nestes dias palavras que nos confrontam e que nos botam, Senhor, para pensar. Que as tuas verdades sejam inseridas em nós, Senhor. Que a nossa vida mude. Que os nossos dias sejam diferentes. No nome do Senhor Jesus. Eu te louvo por esta igreja linda que o Senhor está levantando em Maputo. Esta é a semente de uma igreja de milhares. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que os teus filhos possam ir para casa cheios do teu espírito, da tua palavra, e com a decisão de serem arrebatados no arrebatamento dos vencedores. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.